Nesse vídeo vamos fazer um pouco diferente. Eu vou sair da área educacional, só explicar conceitos para vocês e nós vamos vir para a prática de fato. Eu vou te entregar o mapa que vai fazer com que você consiga correr 5 quilômetros em 8 semanas de uma maneira que seja segura, eficiente, que não sobrecarregue o seu corpo, que respeite e use a sua fisiologia a seu favor. Então dá um pause no vídeo, separa papel e caneta que nós vamos construir a sua periodização juntos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Raiane Gonçalves, educadora física, especialista em neurociências e bem experiente em treinar corredores iniciantes. Eu adoro pegar essa fase onde vocês estão saindo de fato do zero e vão começar a amadurecer, entrar no esporte. Eu gosto de fazer essa conversão, né, trazer pessoas para a corrida. Então, saibam que vocês estão em boas mãos e a gente faz aqui tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que vocês realmente tenham uma trajetória mais agradável, mais tranquila. E agora que vocês já estão com papel e caneta na mão, nós podemos começar. Bom, para a gente correr 5 quilômetros, vocês primeiro precisam saber que é sim super possível e seguro fazer essa trajetória em 8 semanas. E nós estamos falando aqui de um público de fato que está começando do zero, ok? A pessoa que não corre nada, que vai fazer 100 metros, vai morrer em 100 metros, tá? Você não precisa correr mais que isso para começar. Eu brinco com os alunos que, ó, se você conseguir correr 50 metros, você já está apto para começar a treinar e seguir a planilha que eu estruturo para vocês, ok? Então podem ficar bem tranquilos, é bem para iniciante mesmo, para todos os corpos, tá? Para todas as pessoas, idades. Bateu a vontade de começar a correr? É por aqui, tá? Nesse plano que nós vamos construir, que vocês vão começar. Se a gente vai ter 8 semanas, então, de treinamento, eu preciso que vocês peguem na folha de vocês e separem 8 linhas. Nós vamos fazer, de fato, uma tabela. Minha tabela vai ficar bem feinha, turma, mas acho que vai dar para vocês visualizarem. E a gente vai desenhar aqui 8 linhas, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Separou as 8 linhas, que são das 8 semanas que vocês vão treinar. A gente vai separar aqui também 4 colunas, tá? Por que 4 colunas? No planejamento de corrida, a gente trabalha fazendo um controle do aumento do volume de treinos de intensidade a cada semana, tá? A gente muda estímulo toda semana. Você não vai ficar um tempão fazendo os mesmos tipos de treino na mesma intensidade, na mesma quantidade. Não. Toda sessão de treino a gente vai vir com um estímulo diferente e a cada semana a gente vai aumentando ainda mais o volume dos treinos. Isso a gente chama de progressão gradativa, sobrecarga progressiva. É um princípio dentro do treinamento físico que garante a adaptação do corpo de uma forma segura, mas que ele tenha evolução. Se a gente não faz sobrecarga progressiva, a gente não evolui, beleza? E para isso, a gente vai ter uma coluna, então, que a gente vai controlar o volume, que a gente vai chamar de coluna do VTT, e a gente vai ter as outras colunas, que são as colunas para nós escrevermos os treinos. Então, vocês vão precisar separar na agenda de vocês 3 dias para treinar, tá? Serão 3 treinos por semana. Turma, isso aqui é o que funciona, não precisa fazer mais que isso. É o que o seu corpo ele vai responder bem. Quando nós somos iniciantes, nós não podemos, não devemos copiar treinos de atletas mais experientes, de pessoas, às vezes, que correm sim, num volume maior, numa intensidade maior. Por quê? Porque o corpo dessas pessoas que são mais experientes já estão acostumados com a prática. Já tem ali uma estrutura, já tem uma base. Então eles conseguem treinar num volume maior com mais facilidade, porque eles estão prontos para aquilo. Você que está começando precisa
respeitar e usar treinos de fato para quem está começando. Fazer muitos treinos na semana pode ali prejudicar a sua recuperação das sessões. A corrida ela é algo que é seguro para o nosso corpo, tá? Todo mundo pode correr, tem vários estudos que mostram que de fato a nossa biologia, a fisiologia é feita para isso, para esse tipo de atividade, só que vocês vêm de um período de vida que não tinha esse estímulo, que não tinha esse impacto. Pode até ser que você fazia musculação. Já tem uma vantagem, você vai ter base de força, né, coordenação motora, o corpo já vai ter ali um certo condicionamento, mas ele ainda não está acostumado com impacto. O impacto é algo que é um pouco delicado, a gente precisa, respeitar, porque ele acaba forçando bastante o corpo, e por isso que a gente vai fazer 3 sessões de treinos, porque nas 3 sessões vocês conseguem distribuir na semana, sempre garantindo um descanso entre uma sessão e outra, tá. Então a gente vai ter sempre o dia 1, o dia 2, o dia 3 com intervalos. Então aqui eu vou usar de exemplo esse aqui é bem padrão, muitas pessoas usam. A gente fazer um treino na terça, um treino na quinta e um treino no sábado. Você pode fazer um treino quarta, sexta, domingo, segunda, quarta e sexta? Pode, sem problemas nenhum, tá? Contanto que tenha esse espaçamento, porque você precisa de mais tempo entre uma sessão e outra para você realmente descansar o seu corpo e ele recuperar. Se tiver gerado algum tipo de fissura um pouco mais profunda dentro da sessão de treinamento, ele precisa recuperar. Se a gente não dá esse espaço de recuperação, o corpo ele pode acumular mais o estresse e isso pode resultar numa lesão. Agora, casos em que a pessoa só tem disponível dias seguidos, eu só posso correr, sei lá, de quarta, sábado e domingo. O que que eu faço? Corra de quarta, sábado e domingo. Não tem, esse impeditivo, né, se é algo que na sua rotina, sua cabeça é melhor fazer do que não fazer, entende? Só que aí a pessoa vai precisar, obviamente, ficar mais esperta, mais ligeira com os treinos dela. Sentir um desconforto, qualquer coisinha, aí ela vai precisar pular treino, tá? Vai precisar dar um tempo maior de descanso. Então, vai precisar de muito mais escuta. A pessoa que ela faz essa separação mais distante, ela talvez passe por menos problemas assim, tá? Porque ela pode até sentir um incômodozinho no treino, mas ela já não vai correr no dia seguinte, vai já ter ali 48 horas de descanso para fazer uma próxima sessão. Então, não tende a ter tantos problemas. Beleza. A gente tem a frequência, né, vamos treinar 3 vezes, a gente sabe que a gente vai treinar por 8 semanas, vou até escrever aqui para ficar bem visível, e a gente sabe que lá no final das 8 semanas, nós vamos correr os 5 quilômetros. Então aqui, ó, vocês já podem reservar que o último treino de vocês vai ser de 5 quilômetros. Muito provavelmente a prova que você vai fazer não vai ser no sábado. Mesmo que você treine de sábado, não tem problema, né, nesse última semana, você vai jogar seu treino de sábado para domingo. Simples assim, tá. Toda vez, turma, que vocês forem trocar um dia de sessão, vocês troquem o dia, tá. Não é para fazer o do dia e mais um outro, ou vou fazer uma prova específica, isso obviamente vocês não vão ter muito agora, mas em qualquer momento do treinamento de vocês, quando vocês estiverem já um pouco mais avançados também. Vocês só simplesmente jogam um treino para o dia da prova, tá? Por quê? Para não sobrecarregar. O controle de volume ele é feito pela semana e não pela única sessão individual. Então a gente vai fazer aqui esse VTT, é a soma desses treinos e a gente vai controlar essa progressão, ok? Então, beleza. A gente sabe que daqui 8 semanas vocês vão correr os 5 quilômetros, então eu já vou fazer um convite, um desafio para vocês. Pausa esse vídeo também agora, vai lá no Google, vê primeiro, obviamente, no calendário, quando que vai cair essas próximas 8 semanas, qual que vai ser a data, qual que vai ser o final de semana, que vocês vão estar correndo 5 quilômetros. Vai no Google, pesquisa provas de corrida perto de você para essa data e faz a sua inscrição. Você vai fazer a sua inscrição agora, hoje.
Você não vai fazer depois que você estiver treinando, você vai fazer agora. Por quê? Turma, ter uma prova-alvo, ter uma inscrição feita aumenta o compromisso. Você para de adiar as sessões de treinamento, que isso acontece muito. Às vezes a pessoa começa, aí ela teve um probleminha no meio do caminho, aí ela encerra e ela fica um tempo sem voltar. Aí ela depois tenta retomar e ela fica sempre nesse ciclo de vai e volta, de vai e volta, e nunca termina um ciclo inteiro de treinamento. E aí isso faz a pessoa estagnar, faz ela sentir que às vezes a corrida e o esporte não é pra ela, sendo que às vezes foi realmente ali uma falta de compromisso com a prática. Ou as pessoas desanimam, começa a fazer um pouquinho, mas aí bate um cansaço numa semana, outra não tem um compromisso também, ali muito alto, acabam desistindo. Quando você tem uma prova, um evento que você pagou tua inscrição, aumenta drasticamente o nível ali de compromisso com o esporte. Os alunos tendem a se manter mais firmes quando eles fazem essa inscrição. É óbvio que ainda podem ocorrer oscilações, ainda vão existir pessoas que vão desistir, mas a taxa de adesão aumenta drasticamente. Então eu recomendo que você já faça isso. Já procure uma provinha, pode ser uma provinha simples, tem lugares, inclusive, que tem eventos de corrida gratuitos. Inclusive, não sei quando você está assistindo isso, mas eu sei que aqui em São Paulo a gente tem o circuito feito pelo governo do estado de São Paulo. Normalmente eles divulgam de 7 a 8 provas por ano, tá? Que são totalmente gratuitas. Inclusive, a próxima vai ser em São Bernardo do Campo. Então é ficar de olho, às vezes, nessas inscrições mais acessíveis, mas também tem as provas pagas aí, vixe, paga é o que não falta, né? Principalmente aqui em São Paulo. Tem prova paga em tudo que é canto o tempo inteiro. Então não é difícil de achar provas de 5 quilômetros. Fez a sua inscrição, aí a gente dá andamento aqui. Beleza. Por onde que então a gente vai começar? A gente vai começar distribuindo o volume da sua semana. Aqui, para iniciantes, eu gosto de fazer uma progressão bem mais controlada de volume. Nós vamos organizar aqui, começando a partir de 9 quilômetros semanais. Lembrando que o VTT é semanal, tá? É o controle da sua semana. A gente sempre começa organizando uma periodização de treinamento pelo VTT, pelo controle da semana. A gente vai começar com um volume semanal de 9 quilômetros, tá? É uma quilometragem bem ok. E a gente vai sempre repetir essa quilometragem 2 semanas, para o seu corpo ter um pouco mais de tempo de se adaptar com o volume, visto que a intensidade também vai estar bem forte para ele o ciclo inteiro, já que vocês não estão acostumados a correr. E aí a gente vai aumentar um pouquinho, vai para 10, vai repetir 10 2 vezes, vai subir para 11 e vai repetir 11 2 vezes, e aí a gente vai finalizar o ciclo correndo 12 quilômetros por semana, ok? E aí a gente vai fazer a distribuição desse volume semanal nas sessões de treinamento. Então, aqui a gente vai começar com um treino de 2 quilômetros. Eu vou colocar no cantinho, porque a gente vai escrever ainda mais coisa aqui dentro, tá? 2, 3 e 4. Eu escrevi aqui errado. Beleza? A gente vai fazer então um treino mais curtinho, depois um treino um pouquinho mais longo e um treino um pouco mais longo. E aí, normalmente, turma, a gente joga esse treino mais longo no dia que a gente tem mais tempo disponível. A maioria das pessoas tem mais tempo no final de semana, então é muito natural vocês verem a galera fazendo longões de sábado e de domingo, por ter realmente ali mais disponibilidade durante a semana fazendo treinos mais curtos. Então, vocês percebem que a gente vai oscilar, a gente não vai fazer exatamente o mesmo treino todos os dias? Você não precisa da mesma disponibilidade de tempo todos os dias. Você pode organizar isso aqui dentro da sua agenda como ficar melhor para você. Ai, durante a semana eu tenho menos tempo. Bota o treino mais curto dentro desse dia que para você é mais apertado. Aqui um treino de 2 quilômetros, ele vai levar em média 25, 30 minutos para ser feito. Você não precisa de muito tempo, de muita disponibilidade. Por isso que eu amo a corrida, ela é excelente para trazer pessoas para o esporte. Porque com poucas sessões de treino, com treinos curtos, a pessoa vai evoluir bastante, vai ter uma grande conquista, e aí vai trazer essa sensação muito forte de pertencimento, de capacidade. A gente começa já a
construir algumas crenças internas que pode fazer com que a pessoa se engaje e se mantenha dentro desse universo mais fitness, mais saudável, né. Então a gente vai repetir isso aqui na segunda semana. E aí, para a terceira semana, a gente tem aumento de volume, a gente vai aumentar 1 quilômetro no total. Então eu vou aumentar aqui no nosso treino de terça, beleza? Que aí a gente fecha os 10 quilômetros. Repete na próxima. Na semana 5 a gente aumenta também mais um. Eu vou aumentar esse um aqui no final de semana para a gente já começar a fechar ali um treino de 5 quilômetros, mesmo que ainda a gente não vai estar fazendo direto, tá bom? Aqui nessas primeiras semanas a gente não vai entregar quase nenhum treino direto, porque os 5 quilômetros direto a gente vai fazer só lá no final, ok? A gente repete o estímulo. Para a semana 7 aumenta mais 1 quilômetro, e aí eu vou aumentar no nosso treino de quinta-feira, e a gente fecha o nosso ciclo assim, fazendo um treino de 3, um de 4 e um de 5. Beleza, a gente já tá com quase tudo aqui bem organizado, pronto. Agora tá faltando o que vocês vão fazer de fato dentro de cada sessão de treinamentos. E aqui eu vou passar para vocês uma regra, que é uma regra que eu uso dentro da minha assessoria, que eu uso dentro do meu desafio. Vários alunos mesmo, eu não consigo acho que nem contar para vocês, porque foram mais de 50, tá, usaram esse mesmo método e todos conseguiram sair do zero e correr os 5 quilômetros, tá. Então pode confiar bem nesse processo, é só seguir passo a passo. Aqui a gente vai então trabalhar dentro das sessões de treinamento, aumentando os estímulos aos poucos, intercalando corrida com caminhada. Vou até deixar aqui o notebook de lado um pouquinho. Vocês vão fazer dentro dos treinos, treinos intervalados, então vocês vão fazer um pedaço de corrida e um pedaço de caminhada. Pedaço de corrida, um pedaço de caminhada, até completar o quilômetro planejado para aquele dia. Então, se é 2 quilômetros, você vai ficar intercalando até completar 2 quilômetros. É 3 quilômetros, vai ficar intercalando até bater os 3 quilômetros, ok? Vocês vão ficar fazendo sempre esse revezamento. E como eu sei a quantidade de corrida e a quantidade de caminhada que eu vou fazer? Vocês vão contar isso em metros, tá? Então, vocês vão começar na sessão 1 fazendo 50 metros de corrida, 450 metros de caminhada, sempre fechando blocos de 500 metros, tá? Então, se é 50 de corrida, é 450 de caminhada. Se é 100 de corrida, é 400 de caminhada. Se é 150 de corrida, vocês vão fazer 350 de caminhada, ok? Sempre completando 500 metros. Então, a gente vai ter na sessão 50 metros de corrida, na sessão 2, 100 metros, na sessão 3, 150, na sessão 4, 200 metros, tá? E a gente vai indo assim até fechar 500 metros de corrida direto, ok? Só até 500. Por quê? A partir dos 500, a gente já não vai mais trabalhar com blocos de 500 metros. A gente vai começar a trabalhar com blocos de 1000 metros, que a gente está começando a aumentar as distâncias. Quando eu chegar no bloco de 1000, que é quando a gente for fazer 600, a gente também vai começar a aumentar. Agora, ao invés de 50 em 50, a gente vai aumentar de 100 em 100. Então, a gente vai fazer tiros de 600, de 700, de 800, de 1 quilômetro. Então, ó, 1 quilômetro a gente vai fazer só daqui um mês, basicamente, tá? Opa, eu escrevi 1000 quilômetros, né? É 1 quilômetro, 1000 metros. Aí, também, quando passar de 1 quilômetro, a gente também vai mudar aqui a proporção. A gente vai começar a subir de 500 em 500. Então, a gente vai fazer um treino de 1.500, um treino de 2.000,
um treino de 2.500. E aqui eu vou falar para vocês repetirem o de 2.500. Por quê? Nessa sessãozinha aqui da semana 6, vocês vão completar os 5 quilômetros apenas com uma pausa no meio. Então a gente vai acabar realizando 2.500 correndo, aí vai dar uma descansada e faz mais 2.500 correndo, ok? Aqui, turma, vai exigir um pouco de inteligência na prática de vocês, um pouco de, como que eu posso dizer? De ser flexível, é olhar para a distância que você vai precisar completar de corrida e ir organizando meio intuitivo mesmo, tá? Então pensar: "Putz, igual aqui eu preciso correr 2.500, já corri 2.500 no treino anterior, já vi que eu consigo. Então vamos dobrar. Aqui você não precisa fazer 2.500 de corrida, e aí caminha, sei lá, por 500 metros e completa com mais 2. Você poderia fazer isso, sem problemas, mas você também poderia fazer isso, em vez de caminhar no meio, nesse treino, fazer uma pausa, tá? Você pode variar, mas vá pensando nesses estímulos sempre no que você precisa entregar da corrida. Preciso fazer 50 metros, preciso fazer 100, 150. E ir intercalando, ok? A gente tem na assessoria esse desafio, né, que é o desafio SOM. É um desafio incrível, adoro. É um dos meus serviços favoritos, poder acompanhar a galera. Turma, ele é um desafio super, super acessível, tá? A gente fez já edições gratuitas, mas agora a gente está fazendo uma edição que ela já tem uma taxa paga, mas é uma taxa muito, muito, muito baixa, tá? Porque é uma taxa mais de administração mesmo, porque nas entregas gratuitas eu senti muita falta de ter uma organização maior, de ter uma proximidade maior com as pessoas, de entregar mais conteúdos para elas que são importantes na trajetória, que fazem toda a diferença para manter o atleta presente, firme na prática. Então eu precisei buscar uma plataforma que me ajudasse a organizar e a entregar tudo isso para vocês. E aí as plataformas, de modo geral, elas são pagas. Então a gente, para manter a plataforma, a gente incluiu essa taxa, mas é uma taxa que não é para ser um impeditivo, né, para a pessoa entrar dentro do desafio. É só um pontapé inicial e é bom que também gera um comprometimento maior, porque é algo que, mesmo que esteja pagando pouco, está pagando, então a tendência da gente também levar a sério é muito maior, mas vale super a pena vocês conhecerem. Eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo do vídeo, porque no desafio a gente tem a estrutura dos treinos, como eu estou ensinando mesmo aqui para vocês, mas não só dos 5, a gente também tem, para quando vocês terminarem os 5, já tem toda a próxima sequência até a sua primeira meia maratona, no nosso desafio da sua primeira meia maratona. Você pode ir evoluindo até onde você quiser. Não precisa criar o compromisso de vou fazer uma meia maratona. Se você quiser ir até os 10, você pode ir até os 10, até os 15, tranquilamente, tá? Você pode ir cumprindo as etapas até onde você se sentir bem. E a qualquer momento também vocês podem sair, porque a ideia, realmente, como eu pontei para vocês, eu coloquei a taxa para gente poder manter uma plataforma mais organizada e ter mais conteúdos melhores para vocês. Só que eu não quero que vocês, também, como eu falei, não quero criar uma barreira, um impeditivo. Então, a gente deixa super aberto para fechar de forma, realmente um pagamento ali mensal, né? Você não precisa criar um compromisso de longo prazo, nada disso. A gente é bem flexível nesse sentido. Então, é você saber que, putz, vou tentar. Se eu não gostar, se eu não me identificar, também posso sair. Se acontecer alguma coisa na minha vida que eu não vou conseguir treinar mais, posso sair tranquilamente, beleza? Então vocês podem saber mais aqui na descrição, eu vou deixar o link para vocês. E aí, voltando aqui para nossa planilha, a gente vai ir ainda crescendo. Aqui a gente já vai começar, ó, a fazer um treino um pouco mais direto, de 3.000 metros, 3 quilômetros, tá? Vocês vão conseguir. Eu sei que olhando hoje assusta, você fala, mano, eu não vou conseguir fazer esses 2.500, esses 3.000, não vou. Vai, turma, vocês vão ir crescendo até o meio, né? O primeiro mês, vocês vão ver que vão ser treinos mais tranquilos. O seu corpo ele vai estar amadurecendo, você vai estar pegando gosto, vai já estar ali com a rotina bem fixa dos treinamentos, bem adaptada, que aí é quando vai virar pauleira, né? Que vai ser a partir
Ali da quinta semana começa a ficar bem desafiador, aí vai ter todo um trabalho mental que vocês vão precisar fazer nessa fase, tá, turma? Isso é muito importante. O trabalho mental, ele precisa acontecer, porque é muito mais mental do que físico correr, tá? Muito mais mental. É óbvio que existem as técnicas, as progressões, tudo isso garante que você tenha uma experiência mais segura e mais assertiva, mas depois que você ajustou todos esses pontos, tá fazendo do jeito certo, é a mente. Porque a mente vai pedir pra você largar o esporte a todo custo. Você vai ver que você vai acordar, você vai pensar, vai falar: "Não vai treinar". Você vai começar a treinar, ela vai falar: "Para de correr". Você não percebe que você está morrendo, que o seu coração está acelerado, ela vai querer fazer com que você desista, mas você não pode desistir, tá? A gente precisa vencer esse desconforto, a gente precisa vencer esse cansaço. A tua mente pede para você parar muito, muito antes de você estar realmente no seu limite físico, tá? Às vezes você não tá nem perto do seu limite físico e a tua mente já tá falando lá pra você que não, é melhor parar, que você tá muito cansado, que você tá muito acelerado. Não escuta essas vozes, se comprometa em entregar o treino proposto. Coloca na sua cabeça: "Eu vou ir até o fim, eu vou estar cansada, com a perna pesada, eu vou parar, eu vou ter que beber água, só que mas eu não vou parar até eu terminar". Essa é a mentalidade, tá? É a mentalidade que eu carrego comigo até hoje, que eu passo para os meus alunos. Coloca na cabeça que vai. Quando só que você vai parar? Tá, preciso fazer esse adendo. Quando você tiver com dor física de fato, tá? Tipo, o joelho começou a doer, canela começou a doer, aí a gente para, não tem o que fazer. Mas se for só por cansaço, a minha perna tá pesada, tô com o coração acelerado, tô sem fôlego, isso não é motivo de parar, tá? É pra ir até o final. Então aqui a gente tá, basicamente, com a nossa planilhinha pronta, né, os estímulos dentro de cada um dos treinos, a evolução, como vocês vão subir de forma gradativa. Agora, galera, de fato, é só treinar. Mas por onde, Ai? Como que eu vou saber se eu tô correndo 50 metros, 100 metros, dos 150 metros? Vocês vão usar um aplicativo no celular para quem corre na rua. Então, a gente tem hoje Strava, Nike Run, Adidas Running, ASICS, Runkeeper. São vários aplicativos que existem no mercado gratuitos que cronometram o treino de vocês. Você está treinando na rua, você abre o aplicativo, você dá play, você vai começar a andar e ele vai começar a calcular todos os quilômetros que você está correndo, a distância que você está correndo, tá? Então você vai usar um aplicativo de referência. Tem aplicativos que você consegue programar o treino. Eu sei que o Runkeeper faz isso, tá? Então, podem pesquisar por ele. Inclusive, às vezes eu recomendo que vocês assistam vídeos agora na internet sobre esses aplicativos, né? Qual aplicativo que eu uso para correr, como que funciona o Runkeeper, para vocês aprenderem todas as ferramentas e terem mais facilidade nos treinos. Eles são muito bons, funcionam muito bem, captam bem o treino, dão a orientação correta, facilita muito o dia a dia. E aí vocês não precisam necessariamente ter um relógio. Agora, se você quiser ter um relógio, o relógio facilita bastante, né? Principalmente os específicos de corrida. Então, Coros, Polar, Garmin, Amazfit. O Amazfit tende a ser um bom relógio de entrada porque ele é bem mais acessível financeiramente, né? Essas outras marcas que eu ponto, elas tendem a ter relógios só acima de R$ 1.000. A Amazfit já tem relógios de entrada de às vezes R$ 400, R$ 500, que são muito, muito bons, que captam todos os treinos certinho, que você consegue montar um treino programado, ele te alerta sobre as distâncias, as velocidades, é bem confortável, mas não é necessário. Eu fui ter o meu primeiro relógio só depois que eu fiz a minha primeira maratona. Tá, então realmente dá para treinar muito bem sem ter relógio, tá? Usando apenas o celular. Agora, se você treina na esteira dentro da academia, você pode usar o próprio painel da esteira. Aí você não precisa nem de celular, nem de relógio, nem de nada. O painel da esteira sempre calcula distância, tá? Vai aparecer lá os quilômetros que você tá andando, você vai usar isso de referência. Muito importante fazer um alerta para vocês que nos aplicativos e na esteira normalmente ele vem contando um número, vírgula, 00. Você vai ver lá no painel 0,00, tá? É assim que a gente normalmente vai ver o quilômetro.
Quando você começar a andar, você vai ver que vai fazer 0,01, 0,02. O que que é esse 0,01? 10 metros, 20 metros, tá? A casinha da dezena dentro dos metros é esse aí, esse número depois, 2 números depois da vírgula, né? Então a gente tem um número, vírgula, que é que o número cheio ele é o quilômetro, vírgula, um número que vai ser a casa ali das centenas, mais um número que é a casa das dezenas. Então esses 50 metros que você vai fazer aqui, ele não vai ser 0,5. Não, isso é 500 metros. Vai ser 0,05. Tô pontuando isso para vocês porque muitos se frustram nesse primeiro treino porque contam errado, porque contam 500 metros em vez de 50 e aí, mano, é difícil demais. 500 metros direto é cansativo, precisa ter essa construção primeiro. Então é 0,05, tá? Que vocês vão fazer nesse primeiro treino. Depois vai começar a aumentar, né? Aí vai ficar 0,1, 0,15, conforme a gente for aumentando aqui os estímulos. Mas não faz, tá, turma? A diferença, correr na esteira, correr na rua, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Qualquer um dos ambientes é propício para você se desenvolver. Inclusive, eu acho que pro iniciante, que é quem vai começar do zero, a esteira acaba sendo um ambiente um pouco mais seguro, porque você consegue controlar bem a sua velocidade, né? Só escolhendo ali dentro do painel uma velocidade que é bacana vocês começarem a se desafiar na esteira é uma velocidade entre 7 e 8, tá? Não passaria muito disso. E na rua, vocês vão descobrir o famoso pace. Pace é o tempo que você leva para completar 1 minuto. O pace, ele sempre vai aparecer também dentro dos aplicativos, eles contam e colocam essa métrica para você. Eu não faria num pace acima de 7, tá? Ou abaixo de 7, vocês vão ver que a proporção ela é diferente. Quanto mais rápido você corre, menor é o seu pace. Então, eu faria com paces altos, né? Com paces acima de 7. Então, pace de 8, pace de 9, tranquilo para quem tá começando, tá? Não precisa querer fazer mais que isso. Eu não recomendo, na verdade, fazer mais que isso, porque pode acabar te sobrecarregando, te cansando, gerando dores no corpo, e aí isso vai gerar uma trajetória frustrante. Começa devagar, tá? Fica ali no pace, na faixa de 9, de 8 mesmo, que é bem mais tranquilo. E caso você queira saber mais sobre pace, essas nomenclaturas, também, gente, procura na internet, que no mais falta é vídeo explicando sobre todas essas bases da corrida. Eu não vou me aprofundar muito aqui, senão o vídeo fica muito, muito extenso. Mas isso já é o suficiente, acredito que para vocês começarem, sejam persistentes, sigam a risca. A planilha, ela tá aqui para nos orientar, para nos ajudar a ter essa trajetória mais segura, mais assertiva. Eu sempre recomendo para todas as pessoas treinarem sempre, sempre, sempre com planilha. Você acaba desenvolvendo mais rápido, você tem resultados melhores e evita, às vezes, lesão, problemas, que muitos ficam fugindo disso, né? Falar, ai, mas planilha é chato de seguir, tem dia que eu não tô a fim de fazer isso, eu queria fazer mais rápido, eu queria correr mais. Só que, turma, infelizmente, isso, né, de correr muito na intuição, pode te aproximar de ter uma frustração dentro do esporte, por lesão, por estagnação, e a pessoa acha que ela que é ruim, que a corrida não é feita para ela, sendo que na verdade ela só tá treinando do jeito errado. Então, façam bonitinho, certinho, que no final vai dar tudo certo. Tenham uma boa trajetória para vocês nessas próximas semanas. Se surgirem dúvidas específicas, algumas questões que vocês queiram que eu aprofunda, deixa nos comentários para mim, que aí eu trago vídeos para vocês explicando todas essas questões para ajudar vocês nessa trajetória. E é isso. Agora só aproveitem e completem ali. Desejo sucesso para vocês e bastante sorte na prova que vocês vão realizar daqui a 8 semanas. Até o próximo vídeo.